Salve galera, beleza? Estou aqui com o professor Pedro Henrique, treinador Pedro Henrique do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um treino de ombros hoje, espero que vocês gostem. Vamos começar, vamos ao trabalho. Ele vai fazer o primeiro exercício, um exercício estrutural, né? Como sempre, eu trabalho a estrutura para que ele possa desenvolver os exercícios principais pronto, com o máximo possível de ativação e precisão durante os exercícios. Então, quando eu trabalho com a estrutura, é para integrar os movimentos da articulação glenohumeral com a escápula, com o centro axial, com a estrutura global do corpo. Então, isso prepara para que ele possa fazer os outros exercícios melhores. Além de trabalhar abdômen, né, e rotação externa do ombro, né, já visando, né, os próximos exercícios. Eu tenho que olhar para ele aqui, ó, completamente alinhado. Então, antes dele começar, ele já tem que mostrar que ele está em alinhamento aqui, ó. Firme, abre bem o peito. Isso, ó. Isso, ó. Segurando a gravidade, para de mexer no punho. Já está supinado. Então, faz esse dedinho ficar assim, ó. Aí, ó. Deixa o dedinho daquele jeito. Aí, ó. Faca do pé, bora. 5, 6, sobe o quadril. 7. Então eu tenho que imaginar a posição de referência, que é a mesma da posição anatômica, porém com a palma da mão voltada para o corpo. Então, quando ele ficar no apoio, a linha estrutural dele, ó, do axial para o membro inferior, tem que ficar numa linha como se estivesse na posição anatômica, assumindo a posição anatômica. E aí o resto das estruturas estabilizam e neutralizam qualquer movimento. Então, a hora que ele sobe, ele tem que segurar com os adutores essa parte interna da coxa para estruturar o alinhamento da coluna em relação ao quadril, da cabeça alinhada, e aí o movimento sai com mais precisão no ombro, entende? Porque o corpo tem que se preocupar em manter a estrutura. Galera, esse é o segundo exercício estrutural, uma elevação lateral em prancha lateral. É um exercício que exige dos estabilizadores do corpo, do tronco. Então a referência é a mesma. A abdução afasta do tronco na maior distância. Ó, o movimento natural, não pensa na rotação, só sobe. Isso, ó, não pensa, deixa teu braço assim, firme. Agora vai. Punho frouxo, vamos. Aí, bora. Olha pra frente, tá olhando reto. Né? A gente fez duas ativações estruturais e agora a gente vai para um exercício específico, né? Mais específico de abdução do ombro. O anterior também era uma abdução do ombro, só que, né, exigindo uma estabilidade estrutural, né, e agora eu tenho a estabilidade em pé e isolando a ação de abdução do ombro durante o movimento. Não vou usar a rotação externa, ele vai compensar a necessidade da rotação externa com uma flexão do quadril, inclinando um pouquinho o tronco à frente, e uma flexão do ombro para evitar o impacto entre o acrômio, né, e o tubérculo maior do úmero. Então ele flexionou o quadril, inclinou um pouquinho o tronco, ó, e aí ele tem que ficar nessa fibra, o braço mais firme possível. Agora, com toda a ativação que a gente fez, ó, ele vai ficar bem conectado. Ó. Isso quer dizer, ele tem que sempre, antes de começar a colocar força para abrir, ele bota a cabeça do ombro para baixo. A pressão do ombro se mantém para baixo aqui, evitando a translação superior da cabeça do úmero, do tubérculo maior do úmero sobre a superfície do acrômio, subacromial. E aqui ele consegue manter o movimento, ó, fazendo, né, a função em relação à articulação, né, entre a superfície, a artrocinemática do movimento. Vou explicar na sequência. Então, durante o movimento, para evitar a translação superior e para que eu tenha uma função, né, na articulação, numa articulação convexa sobre uma articulação côncava, o movimento
né, da superfície convexa tem que ser rolamento e deslizamento no sentido oposto. Se não tiver o deslizamento, a cabeça do ombro, né, a cabeça do húmero vai subir. Com o deslizamento no sentido oposto, significa que o supraespinhal e os músculos internos do ombro estão trabalhando de acordo com o movimento, fazendo com que a articulação não suba durante o movimento e fazendo o deslizamento no sentido oposto. Então, quando eu faço uma força do ombro para fora, tem uma força interna aqui, coloca a cabeça do ombro para dentro, centralizando e evitando qualquer contato, né, articular durante o movimento, né, desnecessário, né, lesivo, completamente lesivo. Galera, a gente vai para o segundo exercício. Agora a gente vai colocar a funcionalidade completa do movimento para a abdução do ombro com uma elevação lateral funcional, associando a rotação externa. Então, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Bota um pezinho no chão. A rotação externa não é uma capacidade de ele virar o antebraço. A rotação externa ela acontece de forma natural se eu mantiver o braço de momento na maior distância do eixo articular. Então não basta ele segurar o halteres na mão, ele tem que estender o cotovelo, manter o punho firme e manter uma tensão única lá para baixo. Durante o movimento ele não pode forçar a rotação interna, ele vai deixar o braço em neutro e vai permanecer em neutro. Se ele mantiver a maior distância, sempre centralizando o ombro durante o movimento, então à medida que ele afasta, ele coloca para baixo aqui, ó. Ele bota para baixo aqui, ó. Olha só o que acontece automaticamente com o movimento, ó. Olha o que aconteceu com o braço dele na minha mão, ó. Tu rodou, Pedro? Tu rodou alguma coisa? Tu teve a intenção de rodar? Não, porque a função, ó, da mesma forma, ó, tá neutro, ó. À medida que vai voltando, ó, automaticamente o braço volta para a posição normal. Então, existe uma rotação interna descendo. O peitoral é o rotador interno e é o antagonista direto dessa ação. Então, quando ele faz o movimento e deixa neutro a rotação do ombro, coloca na maior distância, ó, a rotação externa é uma consequência. Entende? Então é a forma mais funcional para você ativar todos os motores internos do ombro. Tem o supraespinhal aqui, ó, que é o responsável pelo deslizamento. Então, à medida que ele bota a força para baixo, tem uma força interna que vai colocando a cabeça do ombro para dentro da cavidade glenoide. E os rotadores externos são os responsáveis pelo movimento natural do braço na rotação externa, colocando a pressão do ombro para trás e para baixo. Depois que o supraespinhal entra, eles rodam a cabeça para baixo, deslizam a cabeça do ombro para baixo. Então é um movimento mais completo da elevação lateral. A intenção que eu tenho e que eu tive durante a sua explicação e execução é simplesmente de apertar para baixo para neutralizar a postura do ombro, porque que automaticamente ele faz o movimento gerado pela função exatamente, dele. Pela função. A gente não precisa forçar nada, entende? É natural e por isso que eu preciso da biomecânica. A biomecânica é manter a tensão nos eixos. Então, a escápula, por exemplo, ela joga a pressão para baixo para poder ativar. Joga a pressão para baixo, aí agora a musculatura toda segue até o final da mão aqui, ó, que está neutra. Durante o movimento ele tenta encostar o soco lá no chão, ó, o soco e começa a afastar, ó. Isso aí. Pegando o lateral, ó, dá para ver o trabalho exato junto com a cadeia posterior. Mais firme o teu braço. Vai, segura agora. Tem que ter uma extensão funcional no teu cotovelo.
Fala galera, beleza? Então agora a gente vai para o terceiro exercício, né, que é a remada alta. Então a remada alta tem uma polêmica em relação à funcionalidade articular durante o exercício. Eu preciso fazer com que não ocorra apenas o rolamento da articulação convexa sobre a côncava. Então eu preciso fazer com que o tubérculo maior do húmero, que seria um bloqueio funcional, por exemplo, se eu elevo o braço para a lateral com a escápula encaixada, eu tenho um bloqueio a mais ou menos 60 graus, né? Porque o tubérculo maior do húmero com a escápula estabilizada esbarra na superfície subacromial. Então, quando eu coloco ele um pouquinho para trás, eu compenso esse impacto pela inclinação anterior, né? O meu acrômio se desloca anteriormente e meu movimento continua, né, perpendicular ao chão. Isso faz com que eu consiga fazer o movimento com um pico de ativação, mantendo o deslizamento. Então eu consigo manter a pressão do ombro para baixo enquanto o cotovelo se afasta, evitando qualquer problema ou qualquer encontro entre as superfícies articulares e mantendo a funcionalidade em relação à artrocinemática do movimento. O Pedro relatou que tem uma dificuldade de fazer esse exercício, então aqui é uma oportunidade de mostrar para vocês que todos vão ter essa dificuldade. Eu preciso, para que aconteça, né, a funcionalidade, a abdução, que ele faça uma pegada mais aberta por fora da largura dos ombros, para que ele possa fazer um movimento de abdução. Ó. A abdução afasta o húmero do braço, mas sem puxar para trás, é só afastar. Ó, que eu tenho a ativação do deltoide acromial como motor do movimento. Como ele está inclinado, ele não precisa fazer nada, ele não precisa rotacionar nada, ele só vai levar o cotovelo para cima. Ó. Continua indo para cima, mas sem encaixar. Isso. Ó. E eu tenho a ativação do deltoide durante o movimento. Então, se ele pega muito fechado, o que acontece? Ó, a hora que ele chega num determinado ponto, ele é obrigado a puxar o cotovelo. Aí acontece o rolamento sem o deslizamento. Então, o impacto da articulação do tubérculo maior do húmero com o espaço subacromial acaba acontecendo pela translação superior do húmero durante o movimento. E agora a gente coloca isso em prática. Igual o primeiro exercício, que não precisa de rotação interna, então ele vai se posicionar pelo quadril. Flexiona um pouquinho o quadril, flexiona, isso. Agora ele vai abrir a barra na mão. Força para abrir a barra. Está segurando a barra, mas faz força para abrir ela. Isso, ó. Agora que ele se conectou, ele está segurando a barra, mas ele está abrindo, ó. Aí ele consegue agora controlar o movimento, ó, de subir o cotovelo pelo ombro. Ó. Não usar o cotovelo, só por fora, Pedro, só por fora, sem jogar, para de fazer rápido. Sobe lá em cima e fica. Fica, porra. Fica, não mexe, não faz, não sai daí. Tu tá aprendendo, então fica na merda. Afasta. Ele tem que se preocupar aqui, ó, para cima, não aqui por dentro. A postura que a gente estabelece para fazer o movimento, a abdução do ombro, a depressão da escápula, a centralização do húmero aqui na superfície glenoide, faz com que, né, o ombro não acompanhe, enquanto ele rola, ele desliza, e sem subir o tronco, mantém lá, ó. E olha só, eu nem chego a 90 graus, mas eu tenho uma ativação pura do ombro e dos motores internos, ó. Então, é um exercício 100% seguro, desde que você não tenha uma morfologia normal, né, da articulação do acrômio, né, da superfície do acrômio, normal. Bora, segura. Agora, sobe e segura. Fica na merda, ó. Aprende a ficar na merda. Vai. Aprende a ficar na merda, ó. Mais 5. Bora. Bora. Ó, fica só aqui, ó. Bora.
Mostra se pegou. Ele dá um formato mais cheio para o ombro, né? Porque ele trabalha um pouquinho mais para os fascículos posteriores do deltoide aqui, ó. Pessoal, agora é o desenvolvimento. Também é uma abdução usando a sinergia do cotovelo. Ele vai posicionar e colocar os braços na linha do plano da escápula, né? Sai do plano frontal e vem 30 graus para frente. Durante o movimento, ó, ele começa deprimindo aqui, ó, para evitar qualquer movimento de translação superior, e aí volta, ó. Sempre começa com a pressão para dentro, para manter os motores internos, né? E fazer com que o deslizamento, né, da articulação convexa ocorra sobre a articulação côncava no sentido oposto do rolamento. Então, rolamento e deslizamento mantém a função, e você olhar o feixe todo do deltoide ativado é uma prova dessa ativação. Ele mantém os rotadores externos ativados para manter o alinhamento do braço com o plano da escápula. E a pressão fica toda no deltoide. O trabalho do tríceps é uma consequência, né? É uma consequência. Agora, à medida que vai fadigando, ele aumenta a intensidade. Então, o importante do desenvolvimento, ó, é manter o alinhamento dos braços com o plano da escápula. Se sair do plano da escápula, você vai usar mais o tríceps do que o ombro para fazer uma abdução do ombro. Para manter o trabalho no ombro, eu tenho que manter no plano da escápula os rotadores externos trabalhando para que eu possa fazer o movimento de ativação do manguito rotador no sentido contrário do rolamento, deslizando a cabeça do ombro para baixo. Isso é a artrocinemática funcional da articulação do ombro para a abdução. Eu não estou inventando, isso é a verdade funcional da articulação. Boa. Para fechar o treino, galera, a gente vai colocar uma elevação frontal, né, uma flexão de ombro, para trabalhar o feixe anterior deltoide, ó, esse aqui, ó, esse feixe. A gente trabalhou funcionalmente durante o treino apenas o plano frontal, apenas o deltoide acromial como drive motor do movimento, né? O feixe muscular acromial é aquele mais lateral, né? Então, os movimentos de elevação lateral, desenvolvimento e remada alta são o foco nesse feixe, né, acromial do deltoide. E agora a gente vai para o feixe anterior, o feixe flexor, que trabalha no plano sagital, na flexão de ombro. Então, diferente do peitoral, eu vou trabalhar do neutro para a posição do antebraço pronado. Algumas fibras do deltoide acromial também trabalham nesse movimento, também são flexoras, mas o foco principal é o feixe anterior. Então agora aqui, ó, ele posiciona o braço não na linha da posição de referência, ou seja, ele vai para iniciar o exercício, ele fica na posição de referência e agora ele estende o braço para ele alongar o deltoide anterior, ó. E aí ele usa uma rotação. E agora o movimento sai lá de baixo, ó, só nesse feixe aqui, ó. Presta atenção. Aí, ó. Agora tu vai aproximar do centro com pronação, tá? Com rotação interna. Aí fica bem no foco do feixe que eu quero. Subindo devagar agora, Pedro. Aí, ó. Mais preciso que isso, impossível, né? Um pouco das fibras do deltoide acromial como flexoras, né? Mas bem direcionado, ó. A rotação acontece por consequência, então quando ele desce, ele empurra o halteres lá, ó, ele tem que estar na maior tensão, que o próprio arco do movimento vai tratar de trabalhar com a rotação dentro da articulação.
Vai, não para agora. Essas que mudam, sempre baixo aqui, ó. Bora, mais 4, vai. Boa, ó. Vai. A cebola. Pro leigo, vulgarmente falando, basta empurrar para baixo e deixar o automático executar. Porque quando você faz isso aqui, deprime o ombro aqui e a escápula, não tem como não fazer corretamente. Exato. Se você aperta para baixo, ele te dá, o teu cérebro ele só fica assim, ó, em questão de fazer a flexão e a extensão. Porque de resto, o motor, o movimento, a mecânica do ombro, ele faz sozinho. Acontece sozinho. Só que tem o pré-requisito de estabilizar bem a escápula. Por que é difícil? Porque se você não tem um bom condicionamento de estabilizadores, tu não vai ter uma boa precisão de movimento, porque a escápula não vai parar parada, não vai ficar parada com o movimento. Sim, não vai estabilizar, né? Não vai acontecer aquilo, a mesma coisa acontece, o movimento de translação do ombro acontece, eu tenho que trazer o movimento para baixo para ele deslizar lá dentro da articulação glenomeral, né? da cavidade glenoide. Então, se eu só levar o ombro, entende? É isso que as pessoas não conseguem entender via audiovisual, né? Nos posts do Instagram ou nos vídeos do YouTube. Então eu tenho que deixar bem claro que o pré-requisito é uma estabilização da escápula para que o eixo do ombro não se mova, e durante o movimento, enquanto ele coloca o braço para frente, tem uma força que está colocando a cabeça do ombro dele para baixo. Aí o que acontece? Aí o movimento fica amarrado, ó. Ele não mexe o ombro, ó. E aí ele tem que manter essa tensão, ó. Ele vai alongar, mas ele vai alongar. Na hora de contrair, ele vai manter a tensão aqui sempre para baixo. Sempre para baixo. Ele não pode levar o braço junto com a articulação do ombro. A articulação do ombro vai se direcionar no sentido contrário por causa da funcionalidade da artrocinemática funcional da articulação glenomeral em relação à superfície glenoide, né? Galera, beleza? Encerramos aqui o treino do Pedro, treino focado, né, direcionado para o ombro, deltoide acromial, sendo bem específico, e todas as suas variações. O Pedro está terminando uma finalização para competir logo mais, né, mas veio para cá para o camp para fazer essa finalização, né, e desenvolver um pouquinho mais o seu lado técnico e passar a palavra para ele, tá bom? Fala galera, beleza? Como o Chico falou, eu tô vindo aqui pra reta final aí de preparação, né? E chega uma hora, falando como atleta dessa vez, chega um determinado momento da preparação que tu não tem mais raciocínio para o que fazer, a técnica que você tem que levar, né? E tá vindo aqui vivenciar o camp pela segunda vez, tá sendo muito diferente do que da primeira, agora estando em reta final, né? E tô conseguindo extrair o melhor de mim graças a esse cara, né? Eu sou suspeito para falar, mas ele está conseguindo extrair o melhor de mim e eu estou conseguindo apresentar um físico no qual eu nunca consegui apresentar. Então a perspectiva é muito grande aí para esse campeonato. Tamo junto. Se tem dúvida, não tenham, vem para cá. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, né, um abraço a todos aí. Espero que esse vídeo aí eu consiga passar um pouquinho mais da ideia da metodologia, da funcionalidade, e consiga ajudar outros profissionais e outras pessoas que gostam da musculação a treinar de forma mais adequada, sem agredir, né, a sua integridade física com os exercícios de força. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.